Muitos cristãos acreditam que irão passar pela grande tribulação, que é o terrível período de 7 anos, onde o juízo de Deus será executado sobre as nações. E muitos outros acreditam que os servos do Senhor serão tirados dessa terra antes do juízo de Deus acontecer, através do arrebatamento. Nesse vídeo de hoje, quero deixar o meu entendimento sobre esse assunto tão polêmico no meio cristão. Lembrando aqui que meu intuito não é de ofender ninguém, mas sim de expor o meu posicionamento sobre esse assunto com base nas Escrituras Sagradas. Amém? Mas antes disso, peço para você se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Então, vamos lá. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, está escrito: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Sem sombra de dúvida, esse é um versículo extremamente importante, porque testifica que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja antes que o juízo de Deus se inicie. O Senhor diz que guardará não na hora, porque nesse caso a igreja estaria nesse terrível período, mas ele promete que guardará da hora, ou seja, fica muito claro que os servos do Senhor serão tirados desse mundo antes da grande tribulação. Os cristãos primitivos passaram sim por momentos muito difíceis, por tribulações. Alguns tiveram mortes horríveis, uns decapitados, outros cerrados ao meio. Mas é muito importante ressaltar, meu querido irmão, que essas tribulações foram isoladas, em regiões específicas, o que é muito diferente daquilo que o Senhor está dizendo em sua palavra. Vejamos. Também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Aqui fica muito claro que esse período de grande provação ou tribulação é a nível mundial. Existe uma grande diferença entre tribulação e grande tribulação. E vale lembrar que não é pelo fato de dizermos que somos crentes em Cristo Jesus que seremos salvos, mas sim pelo fato de termos o Espírito Santo em nossos corações. Amém? Um outro detalhe muito importante que eu observo nessa mensagem está escrito em João capítulo 21, dos versículos 18 ao 23. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual nascia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Nessa passagem, meu irmão, observamos que Pedro, após saber de seu destino final, de como seria a sua morte, logo quis saber a respeito daquele discípulo a quem Jesus amava, como se quisesse fazer comparações, do tipo: se eu vou sofrer esse tipo de morte, será que ele vai ter a mesma também? E Jesus foi bem objetivo ao dizer: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Fica muito claro nessa passagem que não é pelo fato de que alguns ou muitos tenham passado por martírios, tribulações ou sofrimentos que a igreja do tempo do fim terá que passar pela grande tribulação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jesus é o dono de tudo, controla tudo e faz o que ele bem entender. É como se ele perguntasse: se eu quero que a minha igreja, a igreja atual, seja tirada antes da grande tribulação, que te importa? Por isso que nós conhecemos a Deus em parte, porque o Senhor tem muitos mistérios que ele revela se ele quiser. Um outro versículo que me faz crer que a igreja não passará pela grande tribulação está em Lucas capítulo 12, versículo 40. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Vamos entender isso? Se eu e você estivéssemos na grande tribulação, o que mais nós iríamos desejar? Com certeza seria de que Jesus voltasse logo para arrebatar a sua igreja, para nos tirar desse terrível período. Nós estaríamos ansiosos esperando pela volta do Mestre. Agora veja bem, meu irmão,
Como que a igreja passará pela grande tribulação se o Senhor está dizendo que ele virá numa hora em que não estão esperando? Não é contraditório? E um outro ponto muito importante é que a grande tribulação irá começar somente quando o anticristo se manifestar. Logo, se o anticristo se manifestasse agora, saberíamos então que Jesus voltaria exatamente após os 7 anos. É ou não é verdade? Contradiz o que o Senhor disse em sua palavra, que o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Agora, o que está escrito em Lucas capítulo 21, dos versículos 34 ao 36, me dá a certeza de que Jesus virá buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não sobrevenha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Aqui o Senhor está dizendo para que nós não fiquemos distraídos espiritualmente com as coisas dessa vida, com as preocupações, com as vaidades desse mundo. Claro que Jesus não está dizendo para abandonarmos nossas responsabilidades. Claro que não. Mas o que ele está dizendo é que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, só vai subir aquele que estiver com o coração ligado no Senhor e na sua palavra. E mais uma vez, no versículo 35, ele diz que aquele dia virá repentinamente sobre todos os que vivem sobre a face de toda a terra, semelhante ao que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, nos dando a certeza de que ele virá quando muitos estiverem despreparados, com o coração longe do Senhor. E ele finaliza dizendo para vigiarmos o tempo todo, orando, para escaparmos de tudo o que tem que acontecer. Para mim, meu irmão, esse escape não poderia ser outra coisa além do arrebatamento. Meu irmão e minha irmã, nós não podemos vacilar. Só temos uma única oportunidade de sermos salvos da ira do Senhor, que é agora no tempo da graça, que não merecemos e nem podemos compreender, mas que pela fé recebemos por causa do grande amor de Deus. Que essa palavra possa ter abençoado a sua vida, assim como abençoou a minha. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos e familiares e deixe também aquele seu like, pois assim você nos ajuda para o fortalecimento e crescimento desse canal. Amém? O meu nome é Marcelo Oliveira, a paz do Senhor para você e que Deus te abençoe.